Olá, a paz do Senhor, está entrando no ar o programa Escola Bíblica Dominical. Queremos desde já agradecer o carinho da sua audiência e convidá-lo a estar conosco ao longo desta programação. Lembrando você que esse programa é um órgão oficial da Coordenação de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério em São José dos Pinhais, tem como pastor-presidente, pastor Ival Teodoro da Silva. Hoje nós vamos iniciar o terceiro trimestre de 2023 com uma lição maravilhosa, desafiadora, uma temática muito importante para os dias que estamos vivendo, pois ela tem o tema principal, a Igreja de Cristo e o Império do Mal, e o seu subtema, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. E nós queremos agradecer a você que é inscrito no nosso canal e pedir para que você nos ajude divulgando essa programação, pedindo para que amigos se inscrevam no nosso canal, ative o sininho, nos ajude porque o nosso objetivo é levar a você professor, a você superintendente, a você que vai preparar essa aula para esse domingo, um conteúdo a mais para enriquecer a sua aula. Hoje nós vamos estudar a lição de número 1, a Igreja diante do Espírito da Babilônia. É um trimestre maravilhoso, como eu disse, nós encerramos o segundo trimestre falando sobre a família, né? E trabalhamos um trimestre todo pensando nesse desafio que a família encontra nos dias atuais e diante da Bíblia nós procuramos expor, né? Resoluções para tantos conflitos. E eu louvo a Jesus porque para comentar essa lição de hoje aqui no estúdio nós temos a presença do querido pastor Fábio Tenório. Paz do Senhor, pastor Fábio. Paz do Senhor, pastor Evocir, presbítero Alan e aos amados irmãos que acompanham o nosso programa. Pastor Fábio, que está dirigente de Suíça, uma linda igreja. Presbítero Alan, psicólogo, coordenador da família do nosso campo, está aí desenvolvendo um trabalho inicial, mas muito promissor e glorioso. A paz do Senhor, presbítero Alan. Pastor Evocir, paz do Senhor, pastor Fábio. A todos os irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus. Esperamos que mais uma vez seja um conteúdo que sirva para o seu auxílio e que seja uma bênção essa primeira aula desse novo trimestre em 2023. Nós estamos, esse trimestre, nós vamos olhar com uma ótica, não para o contexto, nós não vamos falar de escatologia em si. Nós vamos trabalhar sobre esse espírito da Babilônia que opera e nós vamos, com a graça de Deus, a lição de hoje é específica sobre isso, fazer essa tratativa sobre essa forma que esse espírito da Babilônia está agindo. E eu tenho uma anotação aqui que nós estamos assistindo uma grande organização que faz oposição ao cristianismo bíblico. E ela está em grande escala, está na escala religiosa, política, econômica, cultural. Então, nós estamos vivenciando e vendo tudo isso. Mas antes, porém, de entrarmos no comentário, eu gostaria de pedir para que o pastor Fábio fizesse a leitura do texto áureo. Amém, pastor. Texto áureo. E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Apocalipse, capítulo 17, versículo 5. Ok, presbítero Alan, faz a leitura da verdade prática, por favor. Verdade prática. A igreja deve resistir ao espírito da Babilônia, presente no cenário atual. Isso deve ser feito por meio do compromisso inegociável com a autoridade da palavra de Deus. Glória a Deus. O objetivo da lição, que são 3 os objetivos, o primeiro diz apresentar os significados de Babilônia, o segundo, elencar os sistemas que formam o espírito da Babilônia, e o terceiro objetivo, demarcar a posição que se espera da igreja neste contexto. Nós vamos agora à leitura bíblica em classe, que está no livro de Apocalipse, capítulo 17, versículos do 1 ao 6. Vamos à leitura. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas.
com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Após a leitura bíblica, nós vamos começar a pensar então no bojo dessa lição, a desenvolver o conteúdo dela e comentando aqui. Mas antes, porém, de entrar na lição em si, no contexto de pontos, eu gostaria de pensar um pouco aqui sobre essa introdutória da lição, né? Pastor Fábio Tenório está com um livro de apoio que nós recomendamos para você, professor, para você, superintendente. Faça um esforço, adquira esse material, e ele tem um conteúdo para nos trazer, né, Pastor Fábio, sobre a apresentação desse livro, né? Pois bem, pastor, a gente estava meditando um pouco, né, como é de costume nosso, sempre buscar um pouco de conhecimento para poder a gente trazer essas pré-aulas aos nossos amados irmãos. E, como sempre, né, as nossas revistas, no caso aqui a classe dos adultos, nós temos o livro de apoio, né, até estou mostrando aqui, pelo pastor Douglas Batista, e eu achei muito interessante a orientação na questão da apresentação do pastor Douglas, onde ele se refere que o assunto que, bem como o senhor mencionou, o assunto que nós vamos tratar, nós não vamos tratar a nível escatológico, mas esse sistema, né, ou essa ação maligna, e é importante frisar, né, porque a gente vai falar muito sobre o espírito da Babilônia, e a gente não pode se esquecer que isso é um espírito maligno, né? É o espírito do anticristo, essa ação, né, atuando na época, como ele diz aqui, né, nessa posição da igreja odierna, ou essa igreja atual, a igreja que nós estamos vivendo. Mas ele menciona também a importância que são assuntos espinhosos e imprescindíveis da gente atuar. Nós vamos falar aqui, o senhor vai mencionar com certeza depois as demais lições. É importante o nosso querido leitor aí, o nosso aluno, você que vai se preparar para a aula da Escola Bíblica Dominical, estar bem atento e buscar bastante conteúdo, principalmente nesse trimestre. Por quê? Porque são assuntos assim que o tema é bem picante, então nós temos que ter cuidado até na apresentação do que vamos trazer aqui, né? Porque nós estamos vivendo aí nesse espírito da Babilônia, esse sistema mundano, esse sistema que não é bíblico, é anticristão, é antibíblico e que está sendo preponderante na atualidade. Então, devido a algumas regras, situações ou posicionamentos da sociedade em forma de leis, nós vamos ter que ter cuidado para expor. Porém, como ele diz, é hora da igreja de se posicionar. Independente disso, é hora não de se escondermos, mas é hora de nos posicionarmos, mas com base na palavra de Deus, porque ela é a nossa defesa, né? Nós temos que apresentar isso. Mas eu creio que vai ser uma lição, um trimestre maravilhoso, onde nós vamos ter aqui vários professores de vários assuntos e vamos ter essa abrangência desses assuntos que vão nos enriquecer e enriquecer a Igreja de Cristo. Glória a Deus, pastor Fábio. É interessante, né? O desafio está, né, contra esse sistema, mas como você disse, né, nós vamos estar sempre pautados na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. E ela é o nosso guia, a nossa bússola, o nosso norteador, né? A verdade prática, presbítero Alan, eu gostaria que você fizesse um comentário breve sobre ela. Achei muito interessante a colocação do pastor Douglas Batista, né, sobre esse espírito da Babilônia, um posicionamento aqui, né? Pois é, pastor Evalci, pastor Fábio, a todos que nos assistem. É interessante observar para esta aplicação, pois diante tudo que o mundo oferece, diante todas as investidas que nós recebemos, que vem contrária à nossa regra de fé,
a Bíblia Sagrada, nós precisamos estar atentos, pois, como bem colocado, é inegociável os nossos princípios cristãos. Nós não podemos e nem devemos temer. Pressões existem, e ele bem coloca. A igreja deve resistir aos ataques, resistir às investidas, resistir aos ensinamentos errôneos, enganosos, falaciosos. E para nós resistirmos é preciso estarmos sempre de atalaias, atentos e conhecedores dos nossos princípios. Pois se nós não tivermos essa base, com muita facilidade, muitas pessoas sem conhecimento serão levadas e são levadas a caminhos tortuosos e a caminhos que não são caminhos de Deus. E ele coloca: devemos resistir ao espírito da Babilônia, presente no cenário atual. Isso deve ser feito por meio do compromisso. Que compromisso? Inegociável. Entre Bíblia e teorias do mundo, eu prefiro ficar com a Bíblia e eu ficarei com a Bíblia. Esses são os nossos princípios inegociáveis. Não tem negociação, não tem acordo. Assim, nós vamos ver nesta lição esses princípios e entender o que significa esse espírito da Babilônia. O compromisso inegociável com a autoridade da palavra de Deus. Então, pelo discorrer da Bíblia Sagrada, nós vamos também encontrar vários exemplos de pessoas que, diante momentos que era necessário terem uma atitude, eles não negociaram. E assim como eles não negociaram, a igreja do Senhor, eu, nós, você que está nos assistindo, também não deve negociar em momento algum com os princípios da palavra de Deus em relação ao que o mundo está a oferecer. Ok. O que dizer? Para você que vai preparar a sua aula, também uma recomendação interessantíssima é você olhar para a leitura diária. Nós recomendamos, porque nós vamos ver pontos importantes que são contrários a valores, conforme dito aqui pelo presbítero Alan, valores que estão inseridos na palavra e nós não negociamos isso e não podemos negociar em hipótese alguma. E nós vamos observar ali nas leituras que na segunda vai tratar da idolatria como símbolo da prostituição espiritual, na terça o anticristo, né, que por meio de Satanás fará oposição a Cristo, na quarta o relativismo cultural contra a doutrina da autoridade bíblica, na quinta-feira é a busca pela desconstrução da ética e da moral cristã. Olha que ponto interessante de se observar conforme Isaías, mas interessante que na sexta-feira e no sábado você vai ter uma leitura diária baseada que a palavra de Deus é a verdade absoluta e imutável. E no sábado, aguardando a volta de Cristo em constante oração. Então já foi dito aqui, nós já iniciamos falando sobre os desafios desse trimestre, mas não podemos nos calar. Nós temos que olhar para essa lição, por exemplo, hoje, nessa lição que nós estamos tratando, nós vamos olhar para Apocalipse capítulo 17, conforme nós cremos no nosso doutrinário das Assembleias de Deus, esse período ele vai se realizar após o arrebatamento da igreja, naquele período de 7 anos da tribulação, 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de uma tribulação terrível que virá sobre a terra. E nesse período final é onde vai se dar o capítulo 17. Por isso, citado que nós não temos o propósito de trabalhar aqui o contexto escatológico, embora às vezes nós vamos caminhar para lá, mas nós olharmos para esse espírito que já foi muito bem comentado aqui pelo pastor Fábio, que é o espírito maligno da Babilônia que está operando em nossos dias. A lição, no geral, nesse trimestre, o sumário dela vai dar essa ideia, né? A Igreja de Cristo contra o Império do Mal, como viver nesse mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Agora, senhores comentaristas, o desafio nosso está aqui, né? São 13 lições e 13 lições tremendamente maravilhosas à luz da palavra. Eu conversava de bastidor aqui, estava olhando elas, analisando. A gente vai poder aqui trabalhar e eu gostaria muito da sua atenção, gostaria muito do seu zelo em estar conosco acompanhando essa programação, porque olha só, na primeira lição, a igreja diante do espírito da Babilônia, vamos trabalhar hoje. A segunda lição, a deturpação da doutrina bíblica do pecado, olha que coisa terrível, né? O perigo do ensino progressista, lição de número 3, lição 4, quando a criatura vale mais do que o Criador,
Lição 5, a dessacralização da vida no ventre materno. Na sexta lição, a desconstrução da masculinidade bíblica. 7ª, a desconstrução da feminilidade bíblica. Lição de número 8, transgênero, que transrealidade é essa? Lição 9, uma visão bíblica do corpo. Lição 10, renovação cotidiana do homem interior, mediante a palavra. Lição 11, cultivando convicção cristã. Lição 12, sendo a igreja do Deus vivo. E a lição 13, o mundo de Deus e o mundo dos homens. Comentaristas, vai ser bênção, né? Vai dar uma forçada, mas é interessante porque com isso, até a gente aprimora um pouco do nosso conhecimento, né? Verdade. Não quer dizer aos nossos amados irmãos que, porque estamos comentando, nós somos detentor de todo conhecimento, não. Devemos a cada dia buscar no Senhor orientação na sua palavra, sempre não se esquecendo. Não é a nossa verdade que prevalece. O que prevalece é a verdade da palavra de Deus. Ela é a nossa base, é o nosso sustentáculo para aquilo que nós vamos apresentar aqui. Se ela tem a verdade e ela é a verdade e nós usarmos ela, nós estamos bem alicerçados, principalmente nesses temas tão fortes que vamos abordar aqui, né, pastor? Verdade, Alan, e daí, meu amigo? E é interessante todos os professores, todos superintendentes investirem na divulgação das EBDs nos domingos pela manhã ou no dia em que a igreja onde você está realiza o ensinamento da escola bíblica. Então, invistam, chamem as famílias, chamem todos para estarem, porque são conteúdos necessários para a nossa vida nos dias de hoje, tá certo? Então, por algum momento que é muito difícil falar sobre isso, não é difícil. Temos que comentar, temos que ler, temos que estar preparados para estarmos atentos à nossa defesa, que inclusive com a sua permissão, está aqui um livro de nossa autoria, Defesa da Fé Cristã, conhecendo as teorias ao longo dos tempos. Então, é mais um exemplar que você pode ter em suas mãos e fortificar a sua identidade cristã, o seu conhecimento cristão. Então, nós não devemos entender que estamos em um mundo e deste mundo nós temos vários ataques. E nós precisamos nos munirmos de conhecimento para saber sermos vencedores. Maravilha, glória a Jesus, né? Fez a apresentação do livro. Empresta ele aqui um pouquinho, né? Defesa da Fé Cristã, recomendo, tá? Conteúdo muito bom, uma leitura muito agradável, porém um conteúdo teológico, aí, histórico muito profundo, tá? Então fica aí, entre em contato conosco, nós vamos fazer com que você receba esse livro aí, vai ser uma bênção na sua vida, é um conteúdo a mais. Caro professor, você que irá ministrar essa aula, observe na sua classe se há problemas, né? Como, por exemplo, se os seus alunos, né, como que eles se sentem ao dizer que são cristãos, né? Às vezes em relação às oposições, porque hoje nós vivemos num sistema dominado pelo espírito da Babilônia que é assim, né? Então, às vezes, nossos alunos eles estão enfrentando dificuldade. Então, é um momento para nós orientarmos os nossos alunos, bem como a igreja, sobre como enfrentar essas dificuldades, né? Um tema que a gente vai pensar aí numa lição sobre a questão do aborto, né? Então, temas assim muito fomentados na atualidade, mas nós temos que pensar nisso à luz da palavra de Deus, né? Então, observe seus alunos como que eles estão, como que está a sua classe, né? A sua igreja, você que está à frente de uma congregação, como que está a membresia da sua igreja em relação a esses pontos que citamos aqui, que são tão importantes e nós precisamos. Uma vez mais, vou relembrar aqui o que já foi dito, nosso intuito aqui não é atacar ninguém, nosso intuito aqui não é expor ninguém ou grupos, mas o nosso intuito aqui é trabalhar à luz da palavra de Deus, dentro daquilo que é princípio doutrinário do que cremos, né, pastores, aquilo que cremos é esclarecer para você verdades fundamentais para vivermos diante de uma sociedade que está tão deteriorada em tantas circunstâncias, mas nós vivemos diante de Deus com uma vida saudável, vivendo a plenitude com nossas famílias, com a igreja, do propósito divino. A introdução da nossa lição, ela já vai dizer o que falamos a gente já vem falando, né? O nosso objetivo é alertar a igreja acerca dos aspectos gerais do espírito da Babilônia presente no cenário global que nós vivemos. Então, ela já deixa claro na introdutória aqui, né? E o livro de Apocalipse, a gente olha para ele com essa ideia. O livro é de natureza escatológica, mas nós vamos trabalhar identificando esse espírito da Babilônia
nas camadas aí, várias camadas. E nós começamos então com o ponto 1. Presbítero Alan, nós vamos trabalhar aqui no ponto 1, subponto 1 já. A grande prostituta que a nossa leitura bíblica em classe vai falar. Eu gostaria que você falasse sobre esse ponto 1 aí. Vamos lá, queridos irmãos, me permitam, por favor, pastor você e pastor Fábio, trazer só um fundo histórico. Porque a Babilônia, desde a sua fundação, desde o Nimrod, não é isso? Nimrod para alguns, ou Nimrod para outros, que essa capital, essa cidade, ela realmente existiu. E tanto ela como a Assíria foram grandes potências do mundo antigo. Quando nós analisamos, por que o espírito da Babilônia? Por que a grande prostituta da Babilônia? É porque a Babilônia ela se tornou em uma certa símbolo, uma figura dentro de tudo aquilo que é contrário a Deus e à obra de Deus. E quando fala sobre a prostituta, bem comentado aqui pelo nosso pastor Douglas Batista, é apresentado como uma grande meretriz. E uma meretriz, ela tem uma vida de prostituição. E prostituir é adulterar, é mudar aquilo que existe de certo e de correto. Inclusive, no texto bíblico, destacam-se 3 termos do original grego, e é interessante. O pornê, que é prostituta, porneou, que é prostituir-se, e porneia, que é a prostituição. E a mensagem dos profetas do Antigo Testamento, essas expressões apontam para a idolatria. Prostituição, entenda, ela não está ligada apenas ao uso do corpo físico para um ato de adultério ou de profanação com o seu próprio corpo, tá certo? Prostituir tem um sentido geral de mudar a originalidade das coisas que existem. Tranquilo? Então, dentro deste significado, Babilônia se transformou em um símbolo contrário àquilo que é a verdade de Deus. E isso é a prostituição espiritual. E nós vamos observar dentro do conteúdo da lição que em vários momentos o povo de Deus se prostituiu, enveredaram por caminhos que eram contrários aos caminhos corretos de Deus. Quando Israel, por algumas ocasiões mesmo, deixou de adorar a Deus para adorar a outros deuses, a ídolos e a imagens, eles estavam se prostituindo. Quando, por exemplo, Nadab e Abiú vai levar fogo estranho, levar um fogo de onde não deveria pegar e levar para o lugar santo e sagrado do Senhor, eles estão se prostituindo diante de Deus. Eles estão trazendo outras coisas para ocupar as verdades de Deus. Então, o sentido de Babilônia, dessa grande prostituta, tem diretamente esse significado de tudo aquilo que é o verdadeiro de Deus ser mudado paulatinamente, aos poucos, a mentalidade até que não se tenha mais resistência, e vem agora existir a prática de trazer aquilo que é falso, aquilo que é profano, aquilo que é prostituto, para substituir aquilo que é santo, aquilo que é sagrado. Então, esse primeiro subponto 1, ele vai trazer justamente essa diretriz dentro de todos os pensamentos que nós vamos vendo ao longo dos tempos, por exemplo mesmo, os pensamentos relativistas, não tem nada demais, isso é assim mesmo, vamos levando, e aos poucos as resistências vão se diminuindo na mente das pessoas que outrora não aceitariam ensinamentos que fossem contrários às verdades da palavra do Senhor. Então, no momento que eu trago ensinamentos contrários à palavra de Deus, eu estou me prostituindo dentro da sã doutrina que a palavra do Senhor me ensinou. E esse subponto ele vai trazer justamente isso. Assim, a prostituta é identificada como uma das facetas da imoralidade e do falso sistema religioso, representado pelo espírito de Babilônia. É um espírito que vai substituindo aquilo que você sabe e conhece,
É um espírito que vai deteriorando, acabando com a sua resistência, a um ponto de você ir deixando de querer apenas o leite sadio da palavra de Deus, o alimento saudável, verdadeiro e puro, por outras ramificações. E este é o objetivo do espírito da Babilônia: tirar você da presença de Deus, tirar você do verdadeiro ensinamento, para você ir cedendo e deixando de ter resistências aos ensinamentos maléficos e contrários à palavra do Senhor. Ok. Babilônia e seus significados. Então a gente já começa olhando e aprofundando para essa ideia, né? Pastor Fábio, o subponto 2 vai falar da mulher e a besta escarlata, né? Essa mulher que se veste de púrpura de escarlata, né? E tem os seus significados. Então vamos trabalhar aqui dentro da Babilônia, seu significado contigo, esse subponto 2, a mulher e a besta escarlata. Pastor, eu acho interessante, porque nós estamos abordando nesse trimestre, são assuntos bem atuais, assuntos que nós estamos vivendo ou vendo acontecer no nosso meio. Esse espírito da Babilônia não é algo novo para nós, não deve ser encarado como algo novo, ele já existe desde que o mundo é mundo, né? Desde quando Satanás ele houve aquela situação que todos conhecem, não é caso de nós mencionarmos aqui, e a fúria de Satanás é se opor a Deus e tudo que se fala de Deus, né? Ele é oposição. E ele sempre teve essa influência. Nós vamos ver aqui, não é o caso da lição de hoje, mas nós podemos falar ali da Torre de Babel, onde houve aquela confusão, o homem querendo, porque traz aqui para nós o contexto do homem ao centro e Deus de lado. São vários espíritos, né, que atuam dentro desse espírito da Babilônia, são várias posições contrárias aos princípios da palavra de Deus, se opõe a tudo que se refere a Deus, aos princípios da Bíblia, princípios bíblicos, né? A gente entende isso, e eu até estava pensando, qual é o sinal, e a gente vê isso na nossa atualidade, no meio da igreja, no meio do povo. Eu vou falar aqui sobre essa mulher que se veste de púrpura escarlate, né? E diz que o seu significado aqui, vou falar sobre esse reinado de luxo, esse sistema que tem tudo para oferecer de luxúria, de riqueza, de vaidade, de desfrutar de tudo que puder, mas não pensando no amanhã, não é verdade? É sempre o momento, para amanhã nada. E principalmente discordo de tudo que o Senhor ensina na sua palavra. Mas eu percebo que dentro dessa atualidade que nós estamos vivendo, nós já abordamos aqui em lições passadas, eu tenho duas palavras importantes. Uma é o tal do sincretismo religioso. E isso a gente não percebe. Faz parte desse espírito. Porque se a gente não se atentar e não se perceber, esse sincretismo, essa mistura vai entrando dentro das igrejas. Eu vou falar das igrejas cristãs. Igrejas que têm como princípio a palavra de Deus. E a gente não percebe o intento de Satanás, e quando a gente fala de espírito da Babilônia, é um espírito satânico. É o próprio diabo aí agindo de uma maneira dominante aqui na face da terra. Mas eu preciso dizer que com isso a gente não pode se esquecer que Deus está no controle. Deus está mostrando que se deixasse, né, tudo por conta de Satanás e está esse governo mundial, essa ação desse espírito demoníaco aí, né, olha só para onde está caminhando a nossa sociedade. Tantas regras, tantas situações que daqui a pouco nós não podemos nem nos pronunciar em cima de um púlpito, em qualquer lugar, não só dentro da igreja. Eles estão querendo calar nós, não só fora, mas como dentro das igrejas. Então você vai aceitando esse sincretismo religioso, essa mistura dentro das igrejas, aí parte para essa espiritualidade holística, né? Essa falsa espiritualidade, esse querer ser espiritual, mas de uma maneira errada, contrária aos princípios da palavra de Deus, totalmente contra o que o Senhor ensina. E se nós não atentarmos para isso, nós não prestarmos atenção, Satanás ele vai tomando espaço e a gente não percebe, porque a gente acaba se acostumando com isso e o que é errado passa a ser certo.
Ou você não se atenta para isso, porque a mudança não é uma mudança drástica, ela vai aos poucos, né? Ele vai implantando aqui, e Satanás não está tentando desviar crentes fora da igreja, para fora, dentro da igreja. Quando nós aceitamos esse sistema, é lógico, eu não estou dizendo que nós não temos que obedecer às leis. É lógico, se eu não respeitar as leis, eu vou preso. Lógico. Mas aí eu me refiro, e o posicionamento da igreja? Né? Eu sei que o mais fácil, né, seria a gente fugir do confronto. Esse é o mais fácil. Mas não é o correto. Não é o correto. O correto é nós nos posicionarmos. Mas como nos posicionar? Em cima do que eu acho que é certo, do que eu determino? Não. Em cima do que a Bíblia, a palavra, aquilo que o próprio Deus ensina para mim e para você. Meus irmãos, nós estamos chegando num tempo, e ele está próximo, em que o funil está se fechando. Ele está se fechando de uma tal maneira que nós temos que nos posicionar. Porque se nós não nos posicionarmos, nós vamos ser engolidos por esse sistema. Né? E quando eu falo nos posicionar, não é criar, não é fazer briga, né? Pegar uma arma e sair guerreando, não. É diferente. Nós nos posicionamos através da palavra de Deus. Eu me lembro de um filme que eu vi há um tempo atrás, e esse nome, eu me fugiu o nome agora do filme, eu acho que é A Jornada, até mencionei com o senhor já uma vez, aonde nós vemos que o intuito de Satanás é tirar toda a autoridade da palavra de Deus e tirar a autoridade de Jesus. E esse sistema mundano, esse sistema babilônico, ou esse espírito da Babilônia, ele vem oferecendo para nós riquezas, oportunidades, facilidades, coisas extraordinárias aos olhos humanos, mas totalmente contrário aos princípios da palavra de Deus. Essa mulher, a mulher e a besta escarlata, né? Esse espírito de luxúria, esse espírito de riqueza, né? Ele simboliza esse materialismo, esse poder econômico. Mas a igreja nunca precisou de ações humanas para prevalecer e para seguir avante. Ela sempre caminhou debaixo da vontade de Deus e com a bênção de Deus. Nós, se olharmos para nós, o poder nosso aquisitivo, se comparado a essa sociedade e alguns líderes aí, o nosso poder aquisitivo ou material aqui é pequeno, mas nós temos um Deus que trabalha por nós, que nos orienta. E eu acho que essa lição que vai vir agora, que estamos estudando já hoje, no caso a primeira lição, ela vem para nos alertar de um sistema que já está atuando há muito tempo, mas quem sabe nós não estamos percebendo, né? E não é só dentro da igreja, dentro da nossa casa, no meio da nossa família. E se a gente não nos atentar, nós vamos nos acostumando, nós não vamos nos apercebendo. E quando a gente imaginar, a gente acaba sendo engodado. Mas graças a Deus que a sua palavra nos orienta, nos dá um norte, e a gente pode nos orientar e capacitar-nos para resistir, né? Como diz a palavra, resistir no dia mal e ficar firme, né? Para vencer, em nome de Jesus. Glória a Deus. Alan, antes um pouquinho, você citando aqui, eu lembrei de Efésios 6,10, né? No demais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. É toda, é claro, não vamos elencar aqui, mas para vencermos, nós temos que estar fortalecidos no Senhor e revestidos de toda a armadura que a Bíblia nos dispõe, né? Alan, por favor. Não é interessante a palavra pastor Fábio, porque ele vai tratando da nossa batalha na igreja, ele fala um pouco sobre a questão da família, e esses são os pontos de ataques do sistema contrário à palavra de Deus, na desconstrução da família do conceito judaico-cristão. E isso é interessante porque é o menino que está na escola, é o filho que está na faculdade, é a pessoa que está no meio da rua com inúmeros tipos de amizade, é o mundo que encharca através de tantos noticiários, mídias, propagandas, vídeos e etc. E aquilo vai ficando na mentalidade de muitas pessoas, como já dizia, uma mentira falada, um engano falado muitas vezes na mentalidade de uma pessoa vai se constituindo por verdade. E é interessante que na segunda epístola de Tessalônica, o apóstolo Paulo ele vai dizer que, no capítulo 2, versículo 7, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E esse um que resiste é justamente a igreja.
é aqueles que estão atentos e firmes na palavra. Mas haverá um momento que essa igreja será tirada deste mundo. Precisamos estar atentos a todo esse sistema que corrobora e que trabalha para tirar da gente o nosso bem maior, que é a nossa salvação em Cristo Jesus. Para a igreja do Senhor, para os salvos, né, conforme os princípios doutrinários que temos, está tudo dentro de um plano da palavra dito por Jesus, né? Jesus disse que os finais, né, os últimos dias seriam dessa forma. Então, muito bem colocado por vocês essa questão de estarmos atentos, percebidos, né? Sabe o que acontece às vezes, pastor você, pastor Fábio? Muitas pessoas vai caindo na normalidade das coisas e alguns afirmam assim: a Bíblia não já diz? É cumprimento da palavra. O amor de muitos está se esfriando. As coisas estão se acabando. E aí entra como um pensamento de conformidade. Quando a Bíblia me diz que por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos esfriará, a Bíblia está me alertando para que eu não permita que eu me esfrie e que eu não aceite a iniquidade como prática normal da minha vida. A palavra de Deus me traz esse alerta para que eu esteja sempre atento. Realmente é a palavra está se cumprindo, a volta de Jesus se aproxima. Os episódios, os fatos e os acontecimentos nos pontua essa verdade irrefutável, inegável, tá certo? No entanto, todos esses alertas é para que eu e você esteja atento, e a gente não pode negociar, como diz a verdade prática, nem 1 milímetro. A gente não pode negociar em nada em relação à palavra de Deus. Pastor Fábio, ele trouxe um comentário aqui, falando que o inimigo ele não quer tirar os crentes da igreja, mas quer mantê-los na igreja, porém frios. Quer desviar dentro, né? Frios, conformados. É igual a história do caldeirão e a água quente e o sapo. Se você deixar a água fervendo e colocar ele vai pular. Mas se você colocar ele na água fria e colocar água no banho-maria, e a água for esquentando um pouquinho, ele não vai perceber. E quando a água chegar a 90 graus, ele já vai estar ali já acostumado, ele vai se acostumando. E como ele é de sangue frio, né? E ele precisa de água fria, ele vai morrer naquele ambiente. Você não percebe. O intuito de Satanás aí é criar situações para que a gente não se aperceba e a gente deixe de lado esses princípios da palavra de Deus. Princípios que são simples, mas porém, como diz, é inegociável. Não podemos. Deixar de... não devemos pecar, devemos orar, devemos buscar a Deus. Não, para quê? Esse negócio de jejuar, esse negócio não, né? A leitura da palavra, não, mas eu já li, mas leia, né? Então, a gente vai deixando de lado essas questões que são básicas e são a base da nossa fé, e a gente se acostuma. É muito mais fácil ouvir do que ler. Exatamente. E é muito perigoso. E a gente está falando aí desse contexto de Babilônia, né, para iniciar. E o subponto 3, ele vai vir com o mistério, a grande Babilônia, né? Interessante que ele coloca não só a questão geográfica, mas também a questão simbólica de Babilônia, que é descrita como a grande porque é poderosa e de vasto alcance, né? A escala de alcance, mãe das prostituições e das abominações da terra. Agora, o que eu destaco nesse subponto 3, pastor Fábio, presbítero Alan, é o final quando se diz assim, não se trata apenas de uma cultura sem Deus, mas uma cultura contra Deus, né? Que é pior ainda, né? Porque sem é uma situação agora contra o próprio Deus, né? Então, assim, o espírito da Babilônia é um sistema global deliberado anticristão. E vai dizer que ela é a mentora de toda religião contra Deus e, consequentemente, né, depravação da sociedade. Eu não entendo como que as pessoas podem se acostumar com esse sistema, apesar que é o seguinte, né, é tudo muito fácil. E a Bíblia não oferece facilidade para ninguém. E para nós, o ser humano, ele é muito imediatista, né? Nós queremos o que é mais fácil e mais rápido, mas nem sempre o que é mais rápido e mais fácil é o melhor para nós, né? Tem base. E se a gente olhar só no contexto pessoal, é uma coisa. E famílias que estão se deixando levar? Eu vejo pessoas hoje, assim, estando dentro de igrejas, e igrejas que estão aceitando de tudo. Que não tem mais cara de igreja. Não tem nada a ver mais com a igreja.
Tem tudo menos Jesus lá dentro, né? Eu fico olhando, a história se repete, muda-se os personagens. Eu sempre digo essa frase. Você vai lá para o período do povo de Israel e isso é aos poucos que vai se levantando as teorias para ir abatendo e diminuindo aquela que já existe, a profecia, a palavra, a um ponto que vai sufocando, pastor Fábio, e vai tirando da mente. É uma geração que vai vindo, se aculturando com as teorias mundanas, para ir sufocando aquelas que tentam conservar e permanecer. Por exemplo mesmo, falando a miúdos de uma cultura nossa, há 30 anos atrás, era muito raro você ver um filho que não passava pelo pai e a mãe e não pedia bênção. A educação, o comportamento, o respeito às autoridades. Mas isso vem sendo trabalhado para que cada vez vá sendo tirado de cada geração que vai vindo. Para que respeitar pai e mãe? Para que respeitar a autoridade? Cometa seus próprios erros. Vá vivendo sua vida. E isso com inúmeras pessoas de influências que vão levantando cada dia mais essas bandeiras e vão minando a resistência e a mentalidade de cada vez uma geração mais distanciada de Deus e da própria presença dos seus próprios pais e acompanhamento familiar. E é interessante que vocês pontuam, porque eles trabalham primeiro para negar a existência de Deus. Mas além de trabalhar a existência para negar na mentalidade das pessoas, eles não se satisfazem com isso. Eles agora levantam um exército para ser contrário a Deus. Então, primeiro eu vou derrubar todas as tuas teses, todas as tuas teorias, toda a tua resistência. Tudo aquilo que tu pregou até hoje, eu vou tentar desconstruir as fortalezas, da geração que vem. E essa geração que eu vou tirar da mentalidade delas é a geração que eu vou levantar para ser contra tudo aquilo que tu pregou e contra esse Deus que você crê. Tem um outro princípio que esses dias, dentro do tema aqui, né, esse espírito da Babilônia, esse padrão que está sendo colocado por essa sociedade que não é bíblico, né? Eu fico muito preocupado no que se refere à salvação da alma. Por quê? Eu vou trazer um exemplo que eu tive com um parente nosso. Qual que é a base do evangelho? Aceitar a Cristo como Senhor e Salvador e seguir a Ele. Jesus disse, né? Se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiverem em vós. Então nós temos que estar em Jesus, Jesus em nós. Quando pecamos, e todos nós pecamos, qual que é o correto? Se arrepender e pedir perdão a Deus. A Bíblia diz que quem confessa e deixa alcança misericórdia. E eu percebo que sempre quando morre alguém que não é crente, né? Aí eu vejo as pessoas, mas Deus teve misericórdia dele. Ele foi salvo. No último momento, Deus salvou. No último momento, Deus deu graça. E estou falando de pessoas que viveram a sua vida inteira afastadas do Senhor. E mais um dia conheceram, aceitaram a Jesus, mas por algum motivo se desviaram. E sempre eu vejo, não, Deus teve misericórdia. Deus salvou. No último momento, Deus veio, deu misericórdia. Se Deus, em todas as situações, age de misericórdia e salva e perdoa, para que ter uma vida diante de Deus? Para que caminhar com Jesus? Se no último momento ele age de misericórdia e salva a pessoa. Quando a Bíblia diz que nós temos que andar, viver, renunciar, seguir a Jesus, né? Isso não é pesaroso, desde que você conheça Jesus. Eu falei assim, então é muito fácil. Esse padrão de sociedade, se Jesus estava ouvindo uma rádio, onde o pastor dizia, não, você não precisa nem falar com o teu pastor, não precisa confessar, você se acerta com Deus lá, porque se você falar para o teu pastor, é capaz dele ainda te expor para a igreja. Eu falei, meu Deus do céu, olha os ensinos que nós estamos vivendo. E muita gente está seguindo isso daí. Isso eu fico muito preocupado. Lógico, eu não estou trazendo uma doutrina diferente. Eu creio nas doutrinas. Inclusive, o nosso escritor aqui, o pastor Douglas, ele menciona na apresentação, pastor, que todo o seu fundamento, com muita oração, jejum e consagração, segue os princípios bíblicos, livros de teólogos renomados, que são aceitos, né, pelos teólogos, e também tem como base a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus. São bases baseadas na palavra de Deus. Mas no que se refere à salvação, eu fico preocupado, porque todo mundo é assim, não, na última hora Deus houve de misericórdia e salvou. Então para que ter uma vida? O Evangelho de Cristo é um evangelho de confronto, de renúncia,
né? E eu tenho que estar disposto a todo dia negar a mim O evangelho não é modo de vida? Exatamente. O evangelho é maneira de viver, Exatamente. não é verdade? Exatamente. Queridos, nós estamos estudando a primeira lição desse trimestre de 2023, né, do terceiro trimestre, pensando aí, né, na igreja, o espírito da Babilônia, dando esse pano histórico aqui da Babilônia, olhando para ela, né, vendo que na segunda fase da grande tribulação ela será totalmente destruída, né? O seu sistema será destruído porque Cristo ele virá com poder, né, sobre um cavalo branco, conforme lemos, na sua coxa um manto escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e assim por diante. E ali Cristo vai destronar toda essa estrutura e uma vez mais Deus será engrandecido e glorificado. Tem hora e dia para acabar. É bom ficar atento, viu? Você que acha que Satanás... Não, tem dia e hora para acabar. Quando acabar os 7 anos vai ter fim. Até lá, Deus está deixando cumprir a sua palavra. Porque aí ele toma o poder e não tem para mais ninguém. Para quem acha que Satanás vai ter um... Não, aí é verdade. Vai estreitar o negócio. Estreita, né? O negócio. Nós vamos agora para o ponto 2, que nós vamos pensar no espírito da Babilônia, né? Olhar propriamente para esse espírito, né? Esse espírito maligno, né? Da Babilônia. O sistema religioso, esse espírito agindo no sistema religioso, no sistema político-cultural e no sistema econômico. Presbítero Alan, vamos começar pensando aqui nesse subponto 1, a ação desse espírito no sistema religioso, como que ele se dá? Pois bem, o ponto 2, ele vai trazer para nós, querido professor, querido aluno que nos acompanha, tudo aquilo que nós já estamos falando por um período de tempo, sobre as resistências que vão sendo enfraquecidas, desfeitas, desconstruídas, e alguns vão passando a terem outras atitudes, como, por exemplo, ele vai pontuando aqui na lição, o culto ao próprio ego. Se nós observarmos, de algumas décadas para cá, muitas letras, tanto para mensagens faladas, como para mensagens cantadas, mudaram o seu real sentido. Mudaram o sentido de pregar genuinamente a palavra de Deus, as verdades da palavra, para apenas massagear egos das pessoas. Nós temos, lamentavelmente, letras que são cantadas no mundo evangélico que não exaltam a Deus, exaltam mais a pessoa do que o próprio Deus. E desta forma, pastor você e pastor Fábio, a gente vem há décadas sofrendo e perdendo certos espaços, não é? E isso é muito lamentável, pensar e analisar desta forma, porque as pessoas começaram agora, com tantos comichões nos seus ouvidos, a não quererem mais ouvir as verdadeiras doutrinas da palavra de Deus, as verdades da palavra de Deus, em detrimento de quererem ouvir apenas mensagens de massagear seus egos, as suas emoções, as suas razões, não é? Quem nesse contexto de hoje quer ouvir mais que está errado? Quem nesse contexto de hoje quer pôr a mão na consciência e dizer, rapaz, eu errei, pecado continua sendo pecado, adultério continua sendo adultério, prostituição continua sendo prostituição, engano continua sendo pecado, mentira continua sendo pecado, não amar o próximo continua sendo pecado, e tantas outras coisas. Nesse contexto de vida hoje, ao longo de décadas, muitas pessoas deixaram de querer ouvir as verdades da palavra de Deus, e com eles argumentos. Não, fulano de tal errou, então eu não quero mais saber, agora eu vou para onde eu quero. Dando desculpas para satisfazerem os seus próprios egos, e aí foram surgindo religiões para todos os gostos. E aí foram surgindo locais que recebem tudo e todos, de todo jeito que se vive. Porque a ideia não é mais seguir a palavra de Deus, o caminho do Senhor. As ideias são satisfazerem as suas próprias vontades. E olha até onde, pastor Evalci, o espírito da Babilônia vai atuando, mudando os conceitos verdadeiros. No entanto, eu acho muito lindo que o profeta messiânico deixou escrito para nós, no capítulo de número 5, e o versículo de número 20. Leiam esses textos, inclusive este, querido professor, está na leitura diária semanal.
Capítulo 5, versículo 20. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Será se não estamos vivendo isso em constante evidência? Então, o sistema religioso, dentro da característica do espírito da Babilônia, ele vem atuando na mentalidade de muitas pessoas a mudarem, a negociarem princípios, a viverem aos seus belos prazeres, a quererem apenas as promessas lindas que a palavra de Deus proporciona para nós, mas não quererem viver a praticidade, não é, da própria palavra do Senhor. E, inclusive, falando em praticidade, talvez até já adiantando um pouco isso aqui, é preciso termos a prática não de acordo com o meu bel prazer, não de acordo com o que eu penso ou que eu seja favorável. A nossa prática de vida tem que estar em base da teoria da palavra do Senhor, que nós a temos como regra de fé. Então, o espírito da Babilônia, ao longo de décadas, vem atuando nessa nossa era, nessa nossa existência, porque desde sempre tivemos muitas resistências. No entanto, no contexto da lição, o espírito de Babilônia, no contexto religioso, vem alterando há décadas os reais sentidos na mentalidade de muitas pessoas, na forma de cultuar, de adorar e de servir. Muitas pessoas hoje, para estarem numa igreja, precisam de adereços, de pretextos, de enfeites e de tantas outras coisas. Mas a palavra de Deus é genuína e pura. Ela é suficiente para mim e para a sua vida. Glória a Deus. Não dá para trocar, né? Essa é a grande verdade, né? A gente às vezes vai fazendo concessões e não vai percebendo. Jesus disse para orar, olhai, orai e vigiai, né? Nós devemos estar vigilantes continuamente contra essa investida, né? Você disse ao longo de décadas, e é uma verdade. Esse espírito vem atuando. O pastor Fábio já citou isso, mas agora parece que acentuou, né? Se agora ele resolveu soltar as garras, como usa um termo, né? Soltar as garras e partir para... Pastor, a gente vai um pouco histórico aqui. Lá atrás nós éramos o quê? Protestantes. Esse nome protestante ficou muito pesado. Muda para crente. Aí passou anos como crentes. Rapaz, crente está ficando para trás. Vamos ser evangélicos? Porque ficou mais suave. Suave, né? Mais... Suavizou. Aí, mas evangélico está ficando fora de moda. Vamos ser gospel. E o gospel já está ficando fora de moda. Já está ficando. Daqui uns dias vem uma outra... Vai vir uma outra onda aí para ir mudando e enfraquecendo a mentalidade das pessoas. E qual é o papel do cristão? É protestar. É protestar contra o erro, é protestar contra o pecado, é protestar contra o espírito de Babilônia, é protestar contra a gente mesmo quando nós erramos e quando nós enveredamos por caminhos que não devemos trilhar. Muito bem. Glória a Jesus por isso. Então, esse espírito da Babilônia age no sistema religioso, como citado aqui, comentado por Alan, mas também, pastor Fábio, ele atua no sistema político e cultural, né? Vamos caminhar um pouco para aí agora. Eu acho que esse aí é o que está mais em evidência agora, né? Eu acho que esse sistema, a ação, vou trazer aqui, a ação do diabo no sistema político e cultural é o que está mais em evidência. É só você olhar os jornais, né? Quem roubou é solto, quem fez o bem está preso, as leis, né? As leis estão sendo totalmente alteradas para suprir vontades de pessoas ou de grupos, né? Porque eu também acho que esse espírito da Babilônia não é só uma pessoa, né? Que está sendo, é um grupo, né? Que se levanta aí. Né? E eu não estou para dizer aqui que somos de esquerda nem de direita, eu não sou nem de esquerda nem de direita, eu sou de Jesus, né? Eu sou do Senhor, porque também não adianta a gente dizer, nós não defendemos aqui uma posição humana, nós defendemos uma posição divina, né? Um estilo que o Senhor determinou para nós. Mas a gente vê essa ação demoníaca na política, na cultura. O escritor vai dizer que são pautas progressistas de inversão de valores, né? São impostas em afronta à cultura cristã. Vai falar sobre apologia ao aborto. E eu gostei de uma frase do pastor Ney Moreira, que ele disse
que nós não defendemos a ideologia de gênero, nós defendemos a ideologia de Gênesis. Maravilha. Né? Eu achei interessante. Nós defendemos a ideologia de Gênesis, porque foi Deus que determinou. Né? Eu não vou entrar dentro desse ponto. Essa legalização de drogas, né? Essa prostituição, eu fico, a pessoa, ela achando, assim, não, o que ela achar que ela é e pronto, acabou. Porque tem leis. Está sendo criado leis para suprir vontades humanas. E independente se essas leis estão afrontando um grupo, a sociedade, e não estão nem aí com a palavra de Deus. Não reconhecem Deus. São leis, pastor Fábio, me permita, que afronta muito até a própria ciência. Como, por exemplo, mesmo essas pautas progressistas da desconstrução do próprio ser humano mesmo, na sua constituição pessoal, a própria pediatria, a própria medicina, a própria área médica, por exemplo, como desconstruir da mentalidade de uma pessoa, como dizer para um homem que ele não é um homem, como dizer para uma mulher que ela não é uma mulher. Mas atua com força. Não, né? e agora é o seguinte, está uma lei que a criança, o adolescente ali, a partir, eu não me lembro a idade, ele pode, não, eu quero ser mulher. Eu sou homem, mas eu quero ser mulher. Eu quero ser... Ele escolhe o que quer. É o chamado... Os pais já não têm mais autoridade sobre o filho. Os chamados não binários, né, que eles estão trabalhando aí. Acho que Zygmunt Bauman, vocês vão me clarear melhor aí, ele trabalha aquela ideia da modernidade líquida, né? Cultura líquida, cultura sólida, e começou essa ideia, fala de todas essas inversões de valores, né? Dessa inversão, né, que é imposta, que não, além de ser uma inversão de valor, pastor Fábio, ela é imposta, né? Ela vem com uma imposição. E não tem censura nenhuma para eles. Não. A censura é só para quem defende os princípios bíblicos. Se nós nos posicionarmos em cima do princípio, não, para você tem censura, para nós não. Por isso que eu agradeço continuamente a CPAD, a Deus primeiramente, a CPAD, pastor Douglas Batista, toda a comissão teológica da nossa CPAD, da Casa Publicadora, por trazer essa lição. Porque essa lição é um posicionamento. Nós não estamos nos posicionando contra pessoas, nós estamos nos posicionando contra um sistema que é operado e conduzido pelo espírito da Babilônia. Contra ensinos que vêm desconstruir, por exemplo mesmo, cientificamente, em termos de homem e de mulher. Há diferenças contundentes na formação de um como na forma do outro, né? Dentro da sua genética, do seu biotipo, em tudo, suas células, seus hormônios. Em tudo, nós somos diferentes. Porém, os ensinos das pautas progressistas e de tudo aquilo que vem desconstruindo há décadas, vale salientar, isso vem enfraquecendo tanto esses verdadeiros ensinos, não é? Que para muitas pessoas isso se tornou verdade. Porque toda a resistência foi desfeita na mentalidade de muitos. E é o que a gente está vendo aqui. E é interessante retornar nesse ponto aí, Isaías 5:20. Ai dos que ao certo chama de errado e ao errado chama de certo. É muito enfático, né? Isaías, ele trabalha aqueles ais ali, os ais ali são doídos, os 6 ais de Isaías, né? Importante lembrar também, pastor, a gente está falando do sistema, esse espírito da Babilônia, e a gente precisa lembrar os nossos amados irmãos, você professor e aluno, o mundo não é do diabo. Nós estamos falando de um sistema de governância demoníaca. Mas a Bíblia diz que há pouco tempo, ou daqui um pouquinho de tempo, Deus vai tomar o controle. Deus vai mostrar realmente o que está errado e o que deve ser feito. Porque senão a gente vai achar assim, o mundo é do diabo. Não, o mundo não é do diabo. Quem fez o mundo e criou tudo foi Deus. Mas esse sistema imposto, essa ideologia, esse padrão negativo, esses princípios demoníacos, isso está no governo dele. Mas Glória quando o nosso Senhor tomar a frente, está chegando, né? E também não vamos dizer que ele não tem poder. Não, ele tem. É que a Bíblia vai se cumprir para mostrar que quando Satanás ele quer fazer algo, ele não faz como Deus. Ele não é como Deus. E ele nunca será como Deus. E a Bíblia diz que ele será vencido. Verdade. Ele será vencido. Né? Para você não se acovardar, para você não ficar pensando, não, porque as leis estão sendo criadas para nos destruir. Essa é a ideia. Ah, não, a Bíblia diz que ele veio para roubar, para matar e para destruir. Entendeu? Essa é a intenção dele.
Ah, mas se a gente tiver que morrer pela fé, que morramos. Que morramos pela fé. Mas não neguemos a Jesus. Há algo maior nos esperando. Com né? certeza. O Salmo 24 é interessante quando Davi registra, né? Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo é dele, pastor Fábio. Verdade. Nós estamos pensando então nessa ação do espírito da Babilônia, primeiro no sistema religioso, depois pensando agora no político-cultural e, por fim, no sistema econômico, que aqui pega um pouquinho, porque a lição vai trazer o enriquecimento dos mercadores por meio da exploração da luxúria e da licenciosidade do espírito da Babilônia, que é o 18:3 de Apocalipse que eu destaquei aqui, ó. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da prostituição, os reis da terra se prostituíram com ela e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E a lição, o escritor, ele vai trazer essa ideia de que as pessoas hoje estão sendo induzidas e algumas levadas a ter vantagem financeira ilícita em tudo, em detrimento se o meu próximo, o meu irmão, meu familiar está tendo prejuízo. A ideia é, eu tenho que lucrar, eu tenho que ganhar. É o homem no centro, né? Eu e só eu. Tô nem aí pro restante. Aí Jesus vai confrontar isso com o Sermão do Monte, né? Quando ele trata as bem-aventuranças, quando ele trata o Sermão do Monte, que vai de 5:1 de Mateus até 7:29, ele vai confrontar esses comportamentos, né? E vai dizer que nós, a igreja, aqueles que compõem a igreja do Cristo vivo, não devem se comportar assim. E no Sermão do Monte eu destaquei algo interessante quando Jesus, em 6:24, vai falar dos dois senhores, né? E Jesus vai ser claro, ninguém pode servir a dois senhores. Ou você serve um ou outro, ou você ama um, ou você ama o outro. O que Jesus cita ali quando ele fala mamon, ele não está falando mamon de uma divindade, e sim o sistema financeiro que operava, né? Então nós não podemos servir. É claro que ter dinheiro é bom, nós não estamos fazendo apologia em não ter, né? Ter dinheiro é bom, de forma que você conquiste de forma justa, de forma correta, é saudável. Quantos irmãos nós temos na igreja, quantos empresários, né? Quantas pessoas que Deus tem enriquecido, mas de forma correta, de forma justa. É que esse sistema ele vem escravizar o homem. E Jesus veio para nos libertar, trazer vida. E o sistema quer escravizar, né? Exato. Eu convivo com pessoas e convivi com pessoas também, convivo hoje com pessoas que estão extremamente financeiramente abastadas, mas o coração delas está na palavra. Tem uma frase antiga que é bem importante. Nós não vivemos para trabalhar, nós trabalhamos para viver, né? A gente não vive para trabalhar. Eu estou falando de trabalhar, também não estou fazendo apologia aqui a vagabundice, né? Porque também é do outro lado. Mas tem pessoas aí que não estão nem aí para sua família, para os seus filhos. Aí a gente vai entrar num assunto aqui que é totalmente demoníaco aí, né? A pessoa não tem tempo para nada. E quando ele termina a vida dele, ele fez tudo, né? Ele trabalhou, gastou, não viu o filho crescer, não desfrutou com a família, não teve tempo. E tem pessoas que se desgastam. Há um ditado oriental que eu acho interessante, eu carrego ele comigo, que eles dizem que nós, ocidentais, acabamos com a nossa saúde para ganhar muito dinheiro, para depois acabar com o dinheiro para recuperar a saúde. Né? Faz uma inversão. Mas aqui a tratativa desse ponto é essa questão de nós confiarmos no dinheiro. Nós temos um Deus, e a Bíblia diz, Salmo 20, se não me falha a memória, versículos 7 e 8, uns confiam em carro e seus cavaleiros, mas nós fazemos menção do Senhor dos Exércitos. Uns encurvam-se em caem, mas nós nos levantamos e ficamos de pé. A nossa confiança, ela está em Deus, né? Tudo se converge em Deus. Agora, a problemática séria aqui é desse sistema, desse espírito da Babilônia que opera, senhores aqui comentaristas, de tal forma que muitos da igreja estão confiando no dinheiro, não estão preocupados em glorificar a Jesus, né? Estão agindo dessa forma. E isso a igreja tem que combater. Pastor, isso é tão sério, porque, inclusive, aqui na lição ainda, a sociedade é extorquida em troca de satisfação e de prazeres pecaminosos, desenfreados. Quando falo de sociedade, eu vou pensar logo em qual mundo? Mundo político também. Em trocas de tantos benefícios, nós temos um país tão corrupto, nós temos um país de tantos desvios financeiros, de tantas negociações. Você passa, às vezes, numa construção, tantos milhões custou essa construção. E quando você vai para a ponta do lápis, aquilo não foi nem a metade. E, puxa, por que tratar desse assunto? Nossa, a igreja... Não, a igreja está no mundo para pregar contra o que é errado.
Os profetas, eles pregavam não apenas contra o pecado de Israel, mas também pregavam contra os desvios de conduta do mundo político da sua época também. Então, assim, é muito lamentável nós vermos o nosso sistema, tantos impostos, um dos países gigantescos em taxas de impostos. E quando a gente vai ver, o nosso sistema político é o mais caro do mundo. E a sociedade, cada vez mais, sendo extorquida, sofrendo, em detrimento de tantas pessoas gananciosas, não é? Isso em todos os âmbitos, seja no mundo político, seja no mundo religioso, seja no mundo onde quer que estejamos. Se você tiver que ter um dia, tenha de maneira digna, honesta, ética e moral. É interessante porque a gente olha para isso e é assustador, e você, professor, que vai preparar a sua aula, isso é importante, aborde lá, porque esse espírito da Babilônia ele está agindo em todas as camadas e nós precisamos combater com a palavra de Deus. É ela que vai nortear, é ela que vai nos guiar, é ela que nos conduzirá ao triunfo, conduzirá a igreja ao triunfo. Porque isso vai passar. Esse espírito da Babilônia, esse espírito demoníaco, ele é um sistema tão bem bolado, eu posso dizer assim, que ele é feito de um jeito para travar todas as áreas da sociedade. Religiosa, financeira, cultural, social. Pode ver, ele está sendo bolado de uma tal maneira, sabe, que se a gente não se levantar, se nós não levantarmos a nossa voz, e quando eu falo levantar a voz não é gritar, nos posicionarmos, defendermos, mas a gente sabe que isso logo vai acabar, isso vai engodando as nossas famílias, né? Dentro das escolas hoje, eu conversando recentemente com meu filho, né, sobre o que está acontecendo dentro da escola, a gente hoje fala, não, eu cheguei a uma conclusão, eu preciso tirar ele dessa escola, eu vou ter que mudar. E é uma boa escola que ele estuda. Mas a gente precisa blindar. A gente acaba se tornando refém, né, de tantas situações. E esse sistema, se você não tomar cuidado, você acaba... Não, mas deixa, só isso não tem problema. Só isso também não tem problema. Ah, não, só aquilo. E quando você vê, você acaba se sujando e fazendo parte. Mas é momento de nós nos atentarmos. Acho que essa lição de hoje, como as demais, vem como um despertamento para a igreja. Boa palavra. Despertamento. Né? Nós estamos vivendo a era da graça, o tempo da graça, mas também graça não é liberdade para fazer o que bem entende, da maneira que bem entende. Em outras dispensações, profetas foram levantados por Deus para confrontar esses sistemas, né? Que você bem disse, já muda-se os personagens, mas as situações continuam, né? É mais ou menos assim, né? Então hoje a igreja ela é esse farol. E é aquilo, né? Nós não podemos viver a nossa liberdade com atitudes de libertinagem. E para todos nós não devemos esquecer do que diz a palavra. De Deus ninguém se esconde. E tudo que o homem planta, um dia ele há de colher. Nada ficará encoberto. Tudo será revelado. E nós vemos sempre na vida de muitas pessoas, hora a outra, as coisas sendo reveladas, pessoas pagando preço, gente sendo presa, gente chegando às contas, e um dia chegará às contas de todos e também desse sistema do espírito da Babilônia. Vai ser confrontado, né? É muito interessante olhar para isso e pensar nesse trimestre, né? Nós vimos aí a Babilônia e seus significados, o espírito da Babilônia, as camadas que esse espírito age. E o ponto 3, por fim, ele traz uma contextualização interessante, que ele vai dizer a posição da igreja diante do espírito da Babilônia. Nas entrelinhas nós já comentamos, mas olha que pontos interessantes: não negociar a ortodoxia bíblica, formar o caráter de Cristo e aguardar a volta de Cristo. Claro que nós vamos abrir mais aqui, mas a gente já vem comentando. Pastor Fábio, esse ponto 1, subponto 1 desse ponto, né? Não negociar a ortodoxia bíblica. Há um conceito aí, né, do grego, há umas colocações que ele traz, mas ele diz assim, ó, por conseguinte, a igreja precisa reafirmar a verdade bíblica com valor universal e imutável, ou seja, a Bíblia não muda. Então, pastor Fábio, a igreja não deve, né? Em hipótese alguma, negociar. Não podemos negociar o que é correto, como diz o escritor aqui. Se a gente começar a negociar pequenos pontos, daqui a um pouco a gente vai cedendo e cede no total.
é muito fácil a gente se acomodar. Deus não nos chamou para nos acomodarmos. E quando há fartura, a gente se acomoda. Mas quando há escassez, a gente se movimenta. Deus nos chamou para se movimentar e não nos acomodarmos com esse sistema que é totalmente contrário, como já falamos, aos princípios da palavra de Deus. Essa palavra, ortodoxia, né, é interessante porque se nós pararmos para ver, nós sabemos que tem os judeus que são ortodoxos, aqueles que não são cristãos, né, não reconheceram ainda. E quando você vê a fé deles, não estou dizendo que é correto, eles são posicionados aqui, eles não voltam nem uma vírgula para trás, né? Não negociam. E eu acho que a Igreja de Cristo, nesse contexto, né, no que se refere à palavra de Deus, nós que somos cristãos, né, nós também não podemos ceder em hipótese alguma. Esses dias atrás eu tive uma situação na congregação que nós tivemos que orientar alguns irmãos acerca de alguns procedimentos. Isso faz parte, tá? Não é algo assim terrivelmente para quem está acompanhando aí. Faz parte da rotina pastoral. Faz parte da rotina, orientar os irmãos. Aqueles que caíram, né, entram em disciplina, correção, faz parte do processo, né? Eu fico muito preocupado, e eu queria até trazer aos nossos amigos, irmãos aqui, fique preocupado se na tua igreja não tem nenhum problema. Aí você tem que se preocupar, porque tem coisa errada, né? Se na tua igreja é perfeitinho tudo, não tem nenhum problema, tem coisa errada. Vai orar. Vai orar para Deus revelar, porque tem problema. E tem grande, né? Agora, se a tua igreja sempre tem uma situação... Igreja, eu não gosto de dizer essa expressão, mas assim, ela é como se fosse um hospital, um lugar de tratamento. Nós estamos ali para orientar os irmãos, né, para trazer soluções. Agora, se está perfeito demais, tem coisa errada. E a igreja faz parte disso. Nós tivemos que orientar alguns irmãos acerca de alguns procedimentos, condutas, lógico, desde que eles nos abram espaço, né? Porque muitas coisas são pessoais, né? Mas a gente está como orientador. Nós não invadimos o espaço na casa da pessoa, mas como nos procuram, faz parte do rol de membros, nós temos essa orientação. E a gente precisa relembrar crentes antigos, irmãos. Esse princípio não pode ceder, esse é negociável, isso não pode. Mas por que não pode? Porque a Bíblia diz que não pode, Deus diz que não pode, a palavra de Deus. Eu acho que a gente precisa relembrar. Nós vamos ter que parar de pregar essas mensagens avivalistas e pregar mais mensagens doutrinárias. E quando eu falo doutrinárias, não estou falando de uso e costume. Estou falando de doutrinas bíblicas, né? Nós temos aqui 24 doutrinas básicas da fé cristã, né? Nós temos que trazer ela e trazer. Quantas vezes nós fomos para um culto de doutrina que nunca se pregou uma doutrina? Eu me lembro, no meu tempo de infância, aí, já fui em vários cultos que era de doutrina, não foi ensinado doutrina bíblica. Princípios da palavra de Deus. Aprender sobre cristologia, teologia, pneumatologia, armatologia. Conhecer isso aí para a gente entender. A gente precisa entender para a gente não ceder. Agora, como que eu vou defender algo que eu não sei? Como que eu vou defender a Cristo se eu não sei quem é Cristo? Como que eu vou defender a palavra de Deus se eu não sei o que está escrito aqui dentro? E se é certo ou errado? Porque daqui a um pouco, por eu não conhecer, vem uma situação, não, vamos aceitar. Mas é antibíblico. Posicionamento. Né? Nós temos que ser inegociáveis no que se refere a esses princípios da palavra de Deus. Então, a igreja ela é ortodoxa? No contexto bíblico, cristão, acho que nós somos. E temos que ser mais. E não podemos negociar. Não, de maneira Não podemos negociar. Trabalhando essa ideia, Ala, e da posição da igreja diante desse espírito, então ela não negocia a sua ortodoxia bíblica, e ela também tem um intuito, e eu imagino você... Sempre eu trago aqui, lembro disso, né? Lá no consultório, né? Essa questão de formar o caráter de Cristo. Não só como um pastor, né? Orientando as ovelhas, mas também como um profissional, além fora do pastoreio, como um profissional também ali olhando essas situações, né? Nós precisamos, a posição da igreja diante desse espírito é formar o caráter de Cristo nas pessoas. Aqui vai entrar bem o discipulado, né? Olha aí, coisa boa, né? Glória Aqui a Deus. vai entrar bem o discipulado. E é interessante observar que nós não devemos negociar os princípios. Lamentamos, muitas vezes, por inúmeras questões, verdades deixarem de ser ditas às pessoas que fazem parte de um discipulado cristão. O discipulado cristão não é apenas para o novo convertido. Todos nós, independente do tempo que temos ou não, às vezes precisamos melhorar,
aprender e desenvolver. E esse segundo subponto, formar o caráter de Cristo. Em quem? No cristão. Ele vem de uma prática que não negocia, da ortodoxia. Então agora ele vai para a ortopraxia, que é, além de ter a teoria, praticar a teoria. Porque ter apenas a teoria é lindo, mas precisamos viver a prática dessa teoria. E é aqui onde muitas vezes nós precisamos abrir mão do nosso ego, abrir mão das nossas razões, abrir mão das nossas ideias, porque em Cristo nós somos agora nova criatura. Paulo vai dizer, aquele que mentia, não minta mais. Então, se você é um mentiroso e está na igreja, se converta. Você não pode ficar desenvolvendo uma vida e construir um caráter que desqualifica o cristianismo que você carrega, pelo menos em teoria. Não é? Nós precisamos ter um comportamento de mudança. Nós precisamos entender que é preciso formar um caráter de cristão. Termos posicionamento, termos certeza e firmeza naquilo que somos e naquilo que cremos. Então a Bíblia diz assim, então é assim que a Bíblia diz. Eu preciso abraçar, eu vou ter que abraçar. Eu preciso perdoar, eu vou ter que perdoar. Eu preciso mudar de conduta, eu vou mudar de conduta. Não é? Estávamos pregando em São Paulo esse final de semana e, aproveitando o domingo, que tínhamos livre à noite, e um pastor nos pediu, e teve um momento que uma palavra veio bem direcionada a essa. Os meus comportamentos não podem desqualificar a teoria daquilo que eu carrego em minhas mãos. Então eu tenho que ter a teoria, a ortodoxia, eu tenho que ter a palavra, crer irrefutavelmente, sem negociar, tudo que a palavra de Deus me ensina, eu não posso colocar em dúvida com que as teorias que o mundo me traz. E muitas vezes até a falta de ensinamento, como bem falado pelo nosso pastor Fábio, que tem deixado de ser evidente em nosso meio. Então, as doutrinas da palavra de Deus, de mudança de vida, de mudança de comportamento, de mudança de atitude, é que vai formar em nós o nosso caráter cristão. Disse certo escritor, pregue tanto com a sua vida, que se um dia preciso for, abra a sua boca para falar alguma coisa. Então, enquanto um cristão, eu tenho que ter prática e caráter cristão na faculdade, no meu trabalho. Eu não posso chegar na faculdade e agir como os colegas da faculdade agem. Eu não posso estar no meu trabalho e conversar os mesmos conteúdos e assuntos que as pessoas que não servem a Deus comentam e praticam, que não combina com a minha vida de um cristão. Entendeu? Então, o que acontece? O caráter cristão vai passar por esses traços da minha formação. Eu agora sou um cristão em Cristo, eu agora tenho nova conduta, eu não posso mais viver igual ao mundo. Eu não posso praticar mais o que o mundo pratica. Eu não posso viver as práticas da velha natureza que eu praticava anteriormente. O apóstolo Paulo vai dizer, ei, se alguém furtava, não furte mais. Não há concórdia entre Cristo e Belial. Então, o cristão no desenvolvimento precisa passar por essas etapas. E aqui acontece, às vezes, a falta de cuidado na criação espiritual. Em falar e ensinar as verdades, em dizer como deve ser a conduta de um cristão. E muitas pessoas, às vezes, omitem essas verdades, às vezes com medo de perder uma pessoa, uma família. Não, mas é uma família muito grande. E daí, ensinemos a verdade. Porque a formação espiritual passa por nós. E nós não devemos esquecer de uma coisa, que um dia daremos conta de tudo a Deus. Não é? Então, a falha na formação moral do caráter produz pseudos cristãos. Sabe? Muitos cristãos que estão vivendo no mundo da ilusão, não, é só flores, é só alegria, é só oba, é só bate-palma, é só pula-pula. E se esquecem que a vida do dia a dia tem outras seriedades. E é aí quando muitas pessoas vão enfrentar um aperto, vai passar por alguma dificuldade. Não vou para a igreja mais não, que eu pensava que ser crente era só viver de melodia, de bate-palma e pula-pula. Quando na realidade a vida do cristianismo, a vida do cristão, às vezes tem espinhos, tem cruz, tem noites, tem vales, tem covas, tem fornalhas, tem desertos, mas nunca deixa de ter Deus. Quem tem um caráter bem formado, ele vai saber passar pelo deserto.
O deserto vai ter que ver que existe um Deus que de dia põe uma nuvem e de noite tem coluna de fogo. Quem tem caráter bem formado não se dobra diante a orquestra de Babilônia. Quem tem um caráter bem formado não deixa de orar quando a lei diz que é proibido orar. Quem tem um caráter cristão bem formado e prática de vida bem formada em Deus, não negocia com os princípios da palavra do Senhor. Amém, pastor? Glória a Deus. Né? Nós estamos tratando aí da posição da igreja diante do espírito da Babilônia. Primeiro ponto, não negociar a ortodoxia, formar o caráter de Cristo, comentado agora e muito bem comentado. E o terceiro ponto fala sobre aguardar a volta de Cristo. E vai dizer assim, a dispensação da graça termina com o arrebatamento da igreja e da grande tribulação. Diante desses eventos, o cristão é exortado a não viver despercebido, mas esperar o seu Senhor em oração e vigilância. E nós concluímos essa lição pensando num comentário que ele emenda esse terceiro subponto do ponto 3. O avanço das ideologias aponta para a iminente volta de Cristo. Nesse interlúdio, é dever da igreja oferecer resistência ao mal, ensinar a doutrina bíblica, formar o caráter dos discípulos e santificar-se para a vinda do Senhor Jesus. Queridos, a você que esteve conosco, nós louvamos a Deus pela sua vida. Pastor Fábio, Pastor Alan, Deus abençoe por vocês estarem aqui comentando, foi muito bom, muito proveitoso. Nós queremos aqui deixar o convite para você acessar as nossas plataformas digitais no YouTube, Escola Bíblica Dominical, SJP, acesse lá, se inscreva, nos ajude a divulgar essa programação, bem como Facebook, Instagram, TV Mão Amiga, canal 24 e 524 da NET, terças, quintas e sábados, das 15 às 16 horas. Próxima aula, fica aí já um spoiler para você, a deturpação da doutrina do pecado. Né? Essa lição também será desafiadora e nós queremos trabalhar debaixo do temor de Deus. Nós vamos orar agora, agradecidos a Deus pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça, te louvamos e te exaltamos por esse momento especial que o Senhor nos concede, pela aula de hoje, pelos comentaristas que aqui tiveram, pela TV Mão Amiga, pelo nosso pastor, por aqueles que estão sendo alcançados com essa lição. Senhor, nos ajuda, debaixo do teu temor e do zelo da tua palavra, a trazermos esses textos à luz da Sagrada Escritura, clareando a mente daqueles que necessitam realmente de um farol para a sua vida. Pai, nós agradecemos por tudo em nome de Jesus. Deus te abençoe, querido, você que esteve conosco, e lembre-se, a Bíblia é a resposta em todos os momentos.